decidi hoje gravar um vídeo sobre algumas curiosidades sobre a crucificação de Jesus, porque não tem como eu ter um canal no YouTube falando sobre Deus, falando sobre Jesus e não falar sobre a maior prova de amor que nós todos já recebemos nessa vidinha de meu Deus, não é mesmo? É mesmo, não preciso que ninguém me responda, porque eu mesma sei que é mesmo. Vamos lá, primeiramente, a morte por crucificação naquela época era muito comum e ela era feita para castigar as pessoas malvadas, escravos rebeldes, pessoas violentas e aquelas pessoas bicho, que não é nem o ser humano, são os bichos, sabe? A crucificação era para essas pessoas e aí Jesus morreu sendo igualado a essas pessoas, sendo humilhado e sendo tratado como uma pessoa dessas, e ele não era assim, e dá até uma raiva de pensar. Então era comum e tal, e normalmente essas mortes aconteciam por parada cardíaca e asfixia e demorava em torno de 3 dias, mas Jesus morreu em 6 horas. Uma coisa, eu não vou me aprofundar muito nos fatos, em coisas assim, eu até pensei, só que tinha uns fatos muito pesados, sabe? Achei pesado colocar isso no vídeo, e aí as pessoas demoravam 3 dias pra morrer, uma morte tranquila, né? E aí, quando elas morriam, elas não tinham um enterro, elas não tinham um sepultamento. Elas eram deixadas lá para serem comidas por urubus. Essas pessoas que crucificavam os outros, gente, pelo amor de Deus, né, gente? Olha quanta maldade nesse coração. Se você aí tá vendo meu vídeo e fazia isso naquela época... Enfim, as pessoas ficavam lá, eram comidas por animais. Só que Jesus foi uma exceção, porque tinha um homem lá, José de Arimateia. José de Arimateia, não sei se é assim que fala, eu espero que seja, né? E aí, ele era um homem muito rico, muito influente, ele chegou pro governador lá e falou: governador, deixa eu levar aqui Jesus, o corpo dele, tá? Aí ele negociou e tal, levou o corpo de Jesus, e aí teve o túmulo de Jesus, que foi fechado com a pedra, não sei o que, depois de 3 dias Jesus ressuscitou. Não é pro vídeo de hoje, hoje o vídeo é só sobre a morte mesmo, outro dia eu faço sobre a vida, tá? E aí essas pessoas que faziam a crucificação dos outros, acho que pra desencargo de consciência, né? Pensa assim, eu não sou tão má assim. Eles davam um líquido pras pessoas. Esse líquido fazia com que as dores diminuíssem. As dores. As chibatadas, prego na mão, no pé dos outros, aí quer dar líquidozinho pra melhorar a dor. Ah, me poupe, né, menina? Enfim, desculpa, me alterei um pouco. Esse líquido, ele era vinho com mirra e incenso. Achei bem esquisito. Não sei como eles descobriram essa bebida e pensaram, funciona pra dor. Jesus não aceitou esse líquido, ele falou, não, eu quero aqui sofrer tudo que eu tenho pra sofrer, eu vou sentir cada coisa que vocês estão fazendo comigo, nada de me dar coisa que vai melhorar aqui minha dor, não. E ele não aceitou. Enfim, o sofrimento foi tanto, mas tanto, mas tanto, que Jesus suou sangue. E a medicina explica isso e fala que em momentos de muito estresse realmente pode acontecer, porque os vasos capilares das nossas glândulas sudoríparas estouram. As glândulas sudoríparas são as glândulas responsáveis pela nossa suadeira. E aí é possível de acontecer. E eu fiquei pensando, gente, se um dia eu tô com calor, passa a mãozinha aqui e sai sangue, eu ia ficar muito desesperada. Porque eu lembro de uma vez que eu estava aprendendo a escovar dente, quando eu era pequena, eu escovei meu dente, a pasta caiu no meu olho, eu peguei a toalha, passei no olho assim, né? Não sei porque eu não passei água, mas passei a toalha. E aí a toalha estava suja de batom vermelho. E eu achei que fosse sangue, achei que eu estava ficando cega. Comecei a gritar, minha mãe chegou em casa falando que dava pra escutar do outro lado da rua. Então eu imagino se eu estou suando sangue, eu achar que eu tô morrendo, óbvio. É que Jesus estava morrendo, né? Então realmente é pra se preocupar, no caso, se suar sangue, tá bom? Então tá bom. E aí você pode estar perguntando, mas por que Jesus sofreu assim? Mas por que isso, gente? Mas tadinho, pra quê? Por quê? E aí vamos no fato principal, que é por que Jesus morreu na cruz por nós. Já dei um spoiler que foi pela gente. Por que Jesus morreu na cruz? Antes de Jesus morrer pela gente, nós não éramos filhos e amigos de Deus. A Bíblia fala que nós éramos criaturas de Deus e chega a citar que nós éramos inimigos de Deus. Então, a gente não teria liberdade para falar com Deus se não fosse a morte de Jesus. Naquela época tinha o templo, e aí o templo era dividido em lugar santo e lugar santíssimo, e entre eles tinha um véu que separava esses dois lugares, uma cortina.
No lugar santo era onde os sacerdotes podiam ir. E aí eles faziam todos os deveres religiosos dele todo dia. Todo dia eles iam lá e faziam isso. E aí atrás da cortina, lá no lugar santíssimo, só podia entrar o grande sacerdote. Uma vez por ano ele ia, entrava, e aí ele oferecia sangue de animais como sacrifício e pedia perdão pelos pecados dele, pelo pecado do povo. Quando Jesus nasceu, quando Jesus veio pra terra, ele veio pra ser o grande sacerdote dos grandes sacerdotes, sabe? Foi o grande dos grandes sacerdotes. Então, em vez de ele entrar no templo e oferecer o sangue de animais pra pedir perdão pelo povo, Jesus entrou no céu, na presença de Deus, ofereceu o próprio sangue dele como sacrifício pela salvação eterna. E aí, quando Jesus morreu, o véu, a cortina que separava o lugar santíssimo e tal, a Bíblia fala que o véu se rasgou, e a partir daí nós temos a liberdade de chegar e entrar na presença de Deus e falar de perto com Deus. E um fato é que você pode pensar que Jesus estava de boa na lagoa com essa morte, e não. Porque a Bíblia fala que lá no Getsemane, Jesus orou e falou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Traduzindo: Pai, tem como o Senhor desistir dessa ideia? Se tiver, eu não vou me importar. Mas se não tiver como, se o Senhor insistir com isso, tudo bem, que a sua vontade seja feita. Ou seja, isso pra mim, eu entendo como um ato de medo. Jesus estava com medo, e óbvio, né? Qualquer pessoa no lugar dele também estaria com medo, porque ele sentia dor assim como a gente. Eu já me queimo fritando batata frita, já fico desesperada. Imagina essas dores que Jesus sentiu, pelo amor de Deus, não dá não. As pessoas, quando viam Jesus morrendo, achavam que ele estava morrendo por causa das maldades dele, porque ele merecia. Só que não, ele sofreu pelas nossas maldades, pelas nossas culpas, pelas nossas ações, pelos nossos pecados. E hoje a gente só é curado e sarado por causa das feridas que foram feitas nele. Ai, gente, isso é tão lindo. Ontem eu fiquei tão emocionada quando eu estava lendo. E eu estou emocionada de novo, porque realmente... Ai. Então, obviamente, todo mundo sabe que isso não faz com que nós deixemos de pecar, com que nós não sejamos mais pecadores. Todo mundo sabe isso, vivenciando, inclusive, né? Só que agora nós não somos dominados pelos pecados, nós não somos escravos dos pecados. E agora a gente tem a liberdade pra chegar com o coração sincero diante de Deus, se arrepender, abandonar nossos pecados e confessar pra Ele nossos pecados. E aí, pelo nome de Jesus, nós estamos perdoados. E é isso, gente. Eu amei gravar esse vídeo, de verdade. Eu amei pesquisar sobre isso, porque eu nunca tinha parado pra ler tudo que a Bíblia fala sobre a morte de Jesus. Eu já li várias vezes, mas eu nunca cheguei e pesquisei várias partes da Bíblia que falavam sobre isso. E eu fiquei muito emocionada ontem lendo. Eu fiquei... sei lá, me deu um renovo. Eu sou muito grata a Deus por ter a oportunidade de falar sobre isso e de poder pesquisar e falar pra mim ao mesmo tempo. E falar desse amor, porque é muito amor, né, gente? É muito amor. Não dá pra se acostumar, não dá pra se acostumar. Sempre que eu vejo essas coisas, cada vez mais, eu fico sempre tipo, como, sabe? Não sei se um dia vai passar, e eu espero que nunca passe, porque é uma sensação muito boa. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no meu canal, segue nas redes sociais e até o próximo vídeo.